Quem foi Ezequiel na Bíblia? Ezequiel foi um dos profetas do Antigo Testamento da Bíblia. Ele viveu durante o exílio babilônico do povo de Judá no século VI a.C. e é conhecido por suas visões e profecias, bem como por seu livro, que leva seu nome. Ezequiel foi um sacerdote e profeta que pregava a justiça e a fidelidade a Deus e que alertava o povo de Judá sobre o perigo da idolatria e da desobediência a Deus. Suas visões incluíam imagens simbólicas como rodas em chamas, seres vivos com múltiplas faces e asas, e um rio de água viva que fluía do templo de Deus. Ezequiel é reconhecido como um importante profeta no judaísmo, cristianismo e islamismo. Por que Ezequiel foi sacerdote? Ezequiel foi sacerdote porque ele era descendente de Arão, o irmão de Moisés e o primeiro sumo sacerdote de Israel. A Bíblia descreve que Ezequiel foi levado ao exílio em Babilônia com o rei Jecônias e outros líderes de Judá em 597 a.C. Lá, ele foi ordenado sacerdote pelo próprio Deus, segundo o relato bíblico, para que pudesse servir como um líder espiritual e guia para o povo de Judá que estava exilado. Como sacerdote, Ezequiel tinha um papel importante no templo de Deus e na adoração do povo de Israel. No entanto, suas visões e profecias transcenderam seu papel sacerdotal e o tornaram um profeta muito influente. Ezequiel viu o trono de Deus. Sim, de acordo com o livro de Ezequiel na Bíblia, o profeta teve uma visão na qual viu o trono de Deus no céu. Na visão, Ezequiel viu um vento tempestuoso vindo do norte, acompanhado por uma grande nuvem, fogo reluzente e criaturas que se assemelhavam a seres humanos, mas que tinham 4 faces e 4 asas. Ezequiel descreveu o trono de Deus como sendo feito de safira, e o Deus que estava sentado no trono era como um homem de aspecto reluzente e brilhante, cercado por um arco-íris. Ele também viu 4 seres vivos que estavam próximos ao trono, cada um com 4 faces e 4 asas, e que se moviam rapidamente ao redor do trono. A visão de Ezequiel do trono de Deus é uma das passagens mais impressionantes e misteriosas da Bíblia, e tem sido objeto de muitas interpretações ao longo dos séculos. Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Sim, de acordo com o livro de Ezequiel na Bíblia, o profeta teve uma visão na qual foi levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos secos. Na visão, Deus perguntou a Ezequiel se aqueles ossos poderiam voltar a ter vida, e Ezequiel respondeu que somente Deus saberia. Então Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre os ossos e dissesse que eles ouviriam a palavra do Senhor. Ezequiel profetizou sobre os ossos e, diante dos seus olhos, os ossos começaram a se unir e formar esqueletos. Em seguida, músculos e pele cobriram os esqueletos, mas eles ainda não tinham vida. Então Deus ordenou que Ezequiel profetizasse novamente, dizendo que o Espírito de Deus entraria nos corpos e lhes daria vida. Ezequiel obedeceu e, diante dos seus olhos, os corpos se levantaram e se tornaram um grande exército. A visão do Vale de Ossos Secos é considerada uma metáfora para a restauração de Israel após o exílio babilônico. Assim como os ossos secos foram restaurados e ganharam vida, o povo de Israel poderia ser restaurado e voltar a viver em sua terra natal sob a liderança de Deus. A visão é uma das passagens mais famosas e poderosas do livro de Ezequiel, e é frequentemente usada como símbolo da esperança de renovação e ressurreição em meio à desolação. O que podemos aprender com a história de Ezequiel? A história de Ezequiel oferece várias lições e ensinamentos para aqueles que buscam orientação e inspiração espiritual. Aqui estão algumas das lições que podemos aprender com a história de Ezequiel. 1. A importância da fidelidade a Deus. Ezequiel era um sacerdote e profeta que pregava a justiça e a fidelidade a Deus. Sua vida e ensinamentos nos lembram da importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo em tempos difíceis. 2. A necessidade da renovação espiritual. A visão do Vale de Ossos Secos de Ezequiel simboliza a renovação espiritual e a capacidade de Deus de trazer vida àqueles que estavam mortos. Isso nos lembra da necessidade de renovarmos nossa fé e nossa vida espiritual. 3. A importância da obediência a Deus. Ezequiel era um servo obediente de Deus, que cumpria suas ordens e seguia suas orientações. Isso nos lembra da importância da obediência a Deus e de seguir seus ensinamentos em nossa vida diária. 4. A esperança de restauração e renovação. A história de Ezequiel é uma história de esperança, que nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é capaz de trazer renovação e restauração. Isso nos inspira a ter esperança em tempos difíceis e a confiar em Deus para nos guiar em nosso caminho.
Em resumo, a história de Ezequiel nos oferece uma mensagem de esperança, fé, obediência e renovação espiritual, que pode inspirar e orientar nossas vidas hoje.